Estamos iniciando mais uma edição do Fórum Atitude Positiva, o nosso fórum que discute sempre todas as questões do momento, as notícias boas, algumas não tão boas, algumas ruins também, mas sempre com um olhar positivo, sempre com um olhar mais otimista. São os amigos da Rede Atitude Positiva que sabem que nós trabalhamos sempre com o jornalismo de soluções e nós estamos entrando em 2021 com este terceiro ano deste tipo de jornalismo mais construtivo, mais transformador e que tem sido muito bem aceito, tanto na sociedade, na comunidade, com os nossos parceiros também aqui da Rede Atitude Positiva. Você já sabe, acesse lá, redeatitudepositiva.com.br, você terá todas as nossas redes sociais, os nossos vídeos, nosso podcast e todo o nosso conteúdo. Como sempre, conosco os amigos e as marcas que acreditam no poder da notícia boa, que é aqui a Sun Motors, o Instituto de Medicina do Esporte, a Alsigns, o Restaurante Tartone, a Smartback e o Café Lavazza. O Café Lavazza é o café aqui da nossa redação, que vem direto de Turim, na Itália, e é representado pela expressomatic.com.br. Eu já dei boas-vindas, né, na semana passada ao SESI, mas o SESI está com um grande recado muito importante, já que nós estamos voltando a hora de estudar. Mais um ano letivo está começando em breve, mais do que nunca é hora de voltar a estudar. Com a retomada gradativa dessas atividades, novas oportunidades estão surgindo, então se você quer aproveitar esse momento, concluir os seus estudos, é sem dúvida uma das melhores opções. O EJA do SESI, você estuda à distância com um método focado no mundo do trabalho. As aulas são 100% gratuitas para trabalhadores da indústria, construção civil e seus dependentes. Tá aí o link na tela, sesirs.org.br, ou ligue para 0800 051 8555. E conosco também, a partir de hoje, mais uma vez, nossa grande parceira, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que 2020 foi um ano de atitude. A Assembleia repassou 46 milhões de reais para a saúde, educação e agricultura. A gente vai falar mais sobre isso no finalzinho da live, os nossos parceiros, como sempre, mas está no ar o nosso Fórum Atitude Positiva e o assunto hoje é vacina. Esta contagem regressiva para a vacina. E a gente quer que você participe com os comentários no Facebook, nesse Facebook, em toda a Rede Atitude Positiva. Pode mandar pelo nosso WhatsApp também, como sempre, né, as perguntas para os nossos convidados de peso. E, sem mais delongas, deixa eu colocar aqui na conversa o professor e epidemiologista Pedro Halal, lá da UFPEL e Pelotas, né? E também o infectologista Fabiano Ramos, aqui da PUC. E já vou ler os currículos deles. Quero dar boas-vindas. Doutor Fabiano Ramos, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos da Rede Atitude Positiva. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a honra de estarem conosco aqui para a gente tentar elucidar o que tem de informação sobre vacina, o que tem de manchete sobre vacina. Vamos distinguir o fake do true news. Professor Pedro Halal, boa noite. Boa noite, Renato. Uma grande satisfação, Fabiano, estar aqui também junto contigo, para que a gente converse um pouco aí sobre a questão das vacinas, eu olhando sobre o ponto de vista epidemiológico, o Fabiano olhando sobre o ponto de vista da infectologia, e a gente tentando aí repassar boas informações para a nossa população, que as pessoas mais precisam nesse momento tão difícil. É verdade. Eu ia fazer, a primeira pergunta é essa, uma pergunta didática, né? E de jornalista também, só para entender a diferença, o que um epidemiologista faz nesse momento. Claro, no momento de pandemia, óbvio que ele é muito importante, mas a diferença básica, o que um cuida e o que o outro cuida. O que o epidemiologista cuida, doutor Pedro Halal? Olha, Renato, se a gente pegar a origem da palavra epidemiologia, é estudo das doenças nas populações. Então, basicamente, o epidemiologista, ele não é o cara que estuda um paciente que está com uma doença para saber o que ele tem. A nossa pergunta de pesquisa é: por que a população está tão obesa? Por que o vírus está circulando tão rápido? Essa é a função do epidemiologista. O Fabiano depois vai nos explicar, então, o que faz o infectologista. Isso, já pergunto para ele, para a gente diferenciar, só para todo mundo saber e a gente também saber, porque a gente fala tanto com vocês,
mas para saber a diferença, né? As especialidades existem para isso, para serem realmente especiais. Doutor Fabiano. Bom, normalmente com essas informações que os epidemiologistas nos dão, né, e às vezes os infectologistas até entram um pouquinho na área dos epidemiologistas aí, mas com essas informações, né, então a gente tenta trazer essas informações para o dia a dia, tanto nas ações de prevenção, né, esse ano foi, a gente teve em várias áreas, né, quando a gente fala, por exemplo, em hospitais, que é mais o meu dia a dia, assim, a gente participou desde a compra de materiais, né? Então, atuando lá junto com a equipe de compras, até com a equipe da direção do hospital, sobre estratégias de gestão dos hospitais e, obviamente, na linha de frente, né? Atendendo os pacientes com Covid, né? Atuando aí junto com as equipes de pneumologia, clínica médica e especialmente as equipes de terapia intensiva, então, né, nesse ano aí bastante trabalho, né? Perfeito. O Dr. Fabiano Ramos é formado em medicina pela PUC, residência médica em infectologia no Hospital São Lucas da PUC, especialista em infectologia pela Sociedade Brasileira de Infectologia, é membro da diretoria também da sociedade e da Associação Médica Brasileira também, especialista em infectologia da associação. Também é o chefe do serviço de infectologia e do serviço de controle de infecção da PUC, do Hospital São Lucas, investigador principal na cidade de Porto Alegre do DEN 013B, ensaio clínico fase 3, duplo cego randomizado. Bom, depois ele vai nos dar uma aula sobre isso, controlado com placebo para avaliação da eficácia da vacina da dengue, do Instituto Butantan. Do Instituto Butantan, o senhor também coordena os testes dentro do Hospital São Lucas da PUC da vacina a Coronavac, é isso? Isso, essa parceria com o Instituto Butantan começou em 2015, então nessa iniciativa aí, junto com o NIH, também depois da produção da vacina da dengue, né, então que a gente coordena até o momento, o estudo ainda está em andamento, que é para o desenvolvimento da vacina da dengue, né, e aí através disso outras oportunidades aí de estudos de vacinas junto ao Instituto, agora, obviamente, no desenvolvimento da Coronavac. Até agora, tudo bem nesse estudo, doutor Fabiano? Todas as pessoas estão bem? Da Coronavac, muito bem, né? O estudo vacina mostrou uma segurança enorme, né? Assim, dados muito robustos de segurança, que era o que a gente queria e já tinha em mente, né? O próprio Instituto Butantan, quando escolheu essa vacina, por ser uma vacina de vírus inativado, já tinha em mente, né? A primeira coisa é a segurança da vacina, né? Uma vacina extremamente segura, que poderia chegar rapidamente para a população, né? E uma distribuição para um número bastante grande de pessoas, sem nenhum evento adverso importante. O professor Pedro está dizendo que está um pouquinho baixo o microfone do Fabiano, do doutor Fabiano, se ele puder falar um pouquinho mais alto, chegar um pouquinho mais perto. Então, só deixa eu lhe perguntar, doutor Fabiano, já passo a palavra do professor Pedro, quantos testados, quantos voluntários no Hospital da PUC, só para a gente saber o universo? 1.330 voluntários incluídos na cidade de Porto Alegre. Placebo e vacina, tudo junto aí nesse número, tá. Professor Pedro. Não, eu só queria dar uma contribuída que Pelotas é o outro centro do estudo da Coronavac aqui no Rio Grande do Sul. Isso. Então, estamos testando, aqui um pouco menos, eu acho que já a última vez que eu vi, eu acho que eram 600 ou 700 voluntários. Aqui em Pelotas, então, estamos aqui os dois grupos que estão testando a Coronavac aqui no Brasil. Isso é muito bom. E até para colocar que assim, nós somos um dos grupos que mais incluiu voluntários no Brasil, porém a cidade de Pelotas tem que ser
muito valorizada, porque iniciou depois, foi um dos últimos centros a iniciar a inclusão de voluntários no Brasil, e conseguiu mais de 600 pessoas incluídas, é um número extremamente grande, né, Pedro? Muito bom, muito bom. É importantíssimo esses testes, e isso vai dando mais tranquilidade para a população também, né? Não só uma segurança sanitária, mas uma segurança psicológica e social também. As pessoas vão vendo o resultado dos testes, vão vendo que não tem desdobramentos graves, enfim, e a gente vai confiando cada vez mais na vacina. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa básica, que muita gente essa semana se embananou. Então eu queria ouvir de 2 grandes especialistas. Essa história dos 50, alguma coisa da vacina. Todo mundo parece que se decepcionou, era 78%, é 100% para casos leves e tal, e aí de repente vem uns 50,38%, se eu não me engano, né? O que é isso? Isso é uma boa notícia? Isso é uma má notícia? A vacina baixou? É óbvio que eu já li, já entendi o raciocínio, né? Até postei lá um diagrama bem desenhadinho para as pessoas entenderem. Mas isso aí é uma notícia que é esperável sair? Ou será que foi mal comunicado, professor Pedro? Que foi comunicado primeiro aqueles 2 índices, depois veio um terceiro índice. Talvez isso tenha causado uma confusão, não? Olha, Renato, depois até quero ouvir um pouco a opinião do Fabiano sobre isso. Eu acho que é um problema de comunicação, sim. Acho que ficou ruim a coisa de comunicar números diferentes. É essa coisa do cientista saber comunicar para a população. Acho que isso foi um problema. Mas, na prática, o que me preocupou mais foi a interpretação que as pessoas estavam dando para o número, né? Algumas pessoas, inclusive médicos, aqui do nosso estado, disseram que 50% significava que de cada 2 que vacinava, 1 estava protegido da doença. E aí eu fiz um tweet ontem que acabou viralizando, depois inclusive foi para a capa aí do G1, explicando que não. Das 4.650 pessoas que tomaram a vacina no estudo inteiro, só 80, acho que quase 80 e poucas, desenvolveram Covid. Então é 1,8% o risco de desenvolver Covid entre quem tomou a vacina. O que quer dizer 50%? Quer dizer que, comparado com quem não tomou, quem tomou tem a metade da chance de desenvolver a vacina. Vamos lá, o número é bom ou é ruim? Olha, claro que quanto maior a eficácia, melhor. Agora, comparar não tomar a vacina com tomar uma vacina com eficácia de 50%, é 1000 vezes melhor tomar a vacina. Como eu disse, quem tomou a vacina adquire proteção individual, com exceção de 18 em cada 1000. Agora, claro que, sob o ponto de vista da tal da imunidade coletiva, se a eficácia é baixa, ou é perto de 50%, a gente tem que vacinar muita gente para atingir a tal da imunidade coletiva. Mas eu também acho importante, aí eu já vou passar para o Fabiano, que eu estou falando demais, é o seguinte, a Coronavac, e foi muito interessante que eles mostraram essa análise desagregada, ela tem uma eficácia muito maior para os casos que efetivamente nos preocupam, que são os casos que vão precisar de algum atendimento, etc. Então, assim, os resultados são bastante produtivos, bastante sólidos, consistentes, e certamente que tomar a Coronavac, primeiro, praticamente garante a proteção individual e, com boa campanha de vacinação, propiciará que a gente chegue na imunidade de rebanho, ou imunidade coletiva, como eu gosto mais de falar, dentro de alguns meses. Desculpa, Fabiano. Não, eu já passo para o doutor Fabiano, só deixa eu fazer essa referência, que o professor Pedro Halal possui graduação em Educação Física, não cheguei a ler o currículo dele, mestrado e doutorado em Epidemiologia pela Universidade Federal de Pelotas, é o condutor também da maior pesquisa de levantamento de Covid, o EpiCovid, né, 19, no Brasil todo, está começando a 5ª etapa agora, aqui no Rio Grande do Sul está começando mais uma etapa também. Depois ele vai contar, no finalzinho, eu vou perguntar para ele por que ele largou o futebol, né? Se ele se decepcionou, o que foi, porque ele chegou a fazer teste, né? Foi no Flamengo, né, professor? No Flamengo, o futebol, né? Que decepcionou comigo, foi ao contrário.
E olha, tem gente agradecendo até hoje, né? Reitor da Universidade Federal também até o final do ano passado. Mas, enfim, esse é o currículo algumas partes do currículo do professor Pedro Halal, que é um dos nossos convidados de hoje. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro também hoje destacou um vídeo seu, uma entrevista para a Rádio Guaíba também, né? O presidente, o senhor está muito importante, o presidente está na capa do G1, está no Twitter do presidente. Doutor Fabiano, esse número aí de 50,38 é preocupante, não é? O que significa? Como o Pedro bem colocou, né, eu acho que a principal questão é a expectativa com que a população estava, não com a Coronavac, mas com todas as doenças, todas as vacinas, né? A expectativa da população é que as vacinas viriam para erradicar a doença, o que em nenhum momento e nenhuma vacina se propôs a essa erradicação da doença. É diferente de uma vacina, por exemplo, para sarampo, né, uma vacina para varíola que foi aplicada na década de 70, onde essas vacinas se propunham a erradicar a doença. É diferente. Essa doença é muito mais parecida com a do vírus influenza do que dessas outras doenças que possam ser eventualmente erradicadas, né? Então, acho que essa expectativa é a primeira coisa. Outra coisa é a interpretação errônea dos dados, né? Todas as vacinas mostraram uma produção de anticorpos nos estudos iniciais, nos estudos de fase 1 e fase 2, acima de 90%, né? E isso se confundiu muito com a eficácia da vacina, o que é diferente. Uma coisa é produzir anticorpos nos estudos iniciais, outra coisa é conseguir evitar a doença. E, em segundo lugar, seria a questão de comparação entre todas essas vacinas, onde lá a vacina da Pfizer mostrou uma eficácia acima de 90% e assim por diante. O que é muito complicado é essa comparação, porque a população estudada, elas foram completamente diferentes, né? Então, uma das vantagens que a gente vê na Coronavac é um estudo numa população que mais se expõe ao vírus, mais se expõe à doença e mais se expõe a uma carga de vírus elevada. Então, a gente já esperaria, né, que estudando numa população de profissionais da saúde, a eficácia da vacina ela pudesse não ser tão alta, né? Outra questão é por ser uma vacina de vírus inativado, que se propõe realmente em tentar evitar formas graves, né? E se mostrou uma eficácia aí de 78% a 100%, né? Em evitar formas que precisam levar o paciente a um atendimento hospitalar ou uma internação, e que se a gente conseguir evitar essas formas nesse momento, a gente vai ter um controle bastante grande, né, do que preocupa hoje, que são as internações hospitalares e o acometimento do sistema de saúde. Tem muito assunto, a cada dia tem novidade, né? A novidade hoje, infelizmente, não é muito boa, é o colapso de Manaus. Depois eu quero a opinião de vocês a respeito disso também. Mas tem uma manchete aqui que me chamou a atenção. Butantan cancela acordo com mais de 180 cidades para fornecer a Coronavac. Ou seja, ele não vai fornecer para cidades, ele vai entregar tudo para o governo federal. É isso? Eu entendi errado? Isso está certo? É uma atitude mais correta, mais interessante dentro do processo de imunização da população? Qual é a opinião de vocês? Podemos começar com o professor Pedro? Na verdade, eu acho ótimo. Sempre achei que a liderança desse processo deve ser do Ministério da Saúde. A questão é que o Ministério da Saúde estava completamente atônito em relação a essa pauta, paralisado, não agindo, e os municípios e estados começaram a agir por conta própria. Agora, se o Ministério da Saúde voltar a fazer o seu papel, isso é o ideal. A compra tem que ser centralizada, a distribuição tem que ser centralizada via Sistema Único de Saúde. Como o Brasil, historicamente, é bom em campanhas de vacinação
Eu acho importante dizer isso, certamente que o Fabiano pode comentar até mais do que eu, por ser mais próximo da área, mas o Brasil tem, na saúde pública mundial, o Brasil saiu uma série no Lancet em 2011, eu acho que foi, sobre saúde no Brasil, e destacava que uma das coisas nas quais o Brasil é muito bom é em vacinação. Então a gente não pode botar fora essa imagem maravilhosa que nós temos do Brasil sobre vacinação nesse momento tão importante. Então, é bom que o Ministério da Saúde esteja assumindo seu papel no enfrentamento da pandemia, especialmente na campanha de imunização. Pergunta que chega pelo WhatsApp. Nós estamos atrasados em relação aos outros países, doutor Fabiano? Eu acho que nós estamos atrasados, mas muito por questões, talvez, de má informação também, né? Eu acho que nós estamos num momento adequado de liberação pela Anvisa. Nós não iríamos ter uma vacina disponível no Brasil antes desse momento, né? Porém, e aí, por estratégias do Ministério da Saúde, certo ou errado, não houve negociação, pelo menos onde a gente saiba, com outras indústrias, né, como a Pfizer, por exemplo, assim como teve em outros países, né? Agora, eu acho que a gente tem uma capacidade de reação, como o Pedro bem colocou, muito maior do que outros países, né? A nossa capacidade de vacinação, a nossa questão logística, né, é muito fácil de adaptar, visto que a gente consegue, na maioria do país, né, na maioria das regiões do país, vacinar grande parte da população em pouco tempo para influenza, por exemplo, né? Então, assim, essa nossa capacidade, essa nossa realmente vacinação de todas as doenças é muito conhecida mundialmente, né? Eu sempre cito, eu trabalho muito atendendo pacientes, né? O meu dia a dia é muito mais no atendimento de pacientes, e a única meningite por hemófilos influenza que eu vi na vida até hoje, né? E eu me formei em 2003, foi de um paciente português que veio para o Brasil, né? Por quê? Porque a nossa capacidade de vacinar as crianças e de evitar a doença por hemófilos influenza, né, com a vacinação é muito grande, né? A gente praticamente erradicou uma doença que matava muita gente anteriormente, né? Mas dá um certo nervoso. Professores e doutores, nossos convidados de hoje aqui da Rede Atitude Positiva. Faltam 3 dias para anunciada, né, o anunciado aval das vacinas, e a Anvisa está cobrando dados pendentes para o Butantan e para a Fiocruz. Isso é normal? É porque a gente tem muita transparência e a mídia está sempre passando todos os detalhes, aí a gente acaba achando que isso pode estar errado, mas daqui a pouco faz parte do processo. Eu gostaria que vocês tentassem nos ajudar a esclarecer nesse sentido. Acho que faz parte do processo, sim, Renato, até porque, assim, imagina a responsabilidade da Anvisa nesse momento, né? Em relação a algumas outras vacinas, talvez fosse mais fácil, porque agências de outros países já avaliaram as vacinas e liberaram essa vacina para ser aplicada na população. Em relação à Coronavac, a Anvisa vai ser a primeira agência a fazer uma avaliação completa, né? Então, a gente tem que se colocar no lugar da Anvisa. A gente precisa ter uma resposta rápida, mas essa responsabilidade é muito grande. Então, é normal que eles peçam dados, que eles peçam documentos, né, que eles façam a avaliação nos centros que fizeram a pesquisa. Tudo isso é normal, né? A gente não vê isso como um problema, e sim que como realmente uma responsabilidade adicional que eles têm nesse momento, e tem que ser muito bem feita essa avaliação. Diz a notícia aqui do UOL que o Butantan tem que complementar ainda 29,7% dos dados enviados, e a Coronavac tem 40% da sua documentação já concluída, outros 29% estão em análise. Esse processo, então, não precisamos ficar preocupados, é um processo normal de análise, sofre isso, só que atualmente ele está na vitrine da mídia, é isso, né? Exatamente. Deixa eu comentar aí, Renato. Primeiro que eu concordo
integralmente com o que o Fabiano disse. É exatamente isso. Em nenhum momento, e olha que eu fiz muitas críticas ao Brasil no enfrentamento da pandemia, na questão das vacinas. Agora, esse período de 10 dias que a Anvisa deu é absolutamente já muito curto e a Anvisa tem que pedir todos os documentos necessários. Então, eu não vejo nenhum problema nessa estratégia. Isso não significa boicote, isso não significa nada. Significa a Anvisa fazendo seu trabalho. Aliás, a Anvisa que é uma instituição que goza de um ótimo conceito, uma instituição brasileira, pública, que tem um ótimo conceito. Então, acho absolutamente normal, Renato. Claro que dá uma angústia. Todo mundo está louco para ver a notícia de que foram liberadas as vacinas. Mas eu prefiro ter a tranquilidade de que quando elas forem liberadas, a documentação toda foi analisada com o devido cuidado e critério. É que é tanta informação transparente, né? Às vezes nós, da mídia, também temos um pouco de culpa nisso, né? Por exemplo, a análise da Anvisa no domingo será ao vivo, né? Quando é que nós tivemos isso? E, né, o aval da Anvisa, quando é que nós tivemos isso em outros momentos? Né? Então, o Brasil todo está de olho em cada momento. Tem um outro problema aqui que aconteceu, é que os estados estão dizendo que o ministro Pazuello enviou dados errados de seringas e agulhas para o STF. Olha, mais uma conclusão. Verdade, Renato. Deixa eu me expor aí e o Fabiano ficar... Um lote de 6 milhões de seringas. O presidente já está tweetando contra mim, vai ser um tweet a mais ou um tweet a menos. Sinceramente, o meu grau de surpresa com essa informação, Renato, é zero. De onde menos se espera que saia alguma coisa é que realmente não sai nada. A verdade é que esses micos que o Ministério da Saúde está pagando são muito tristes. Pô, peraí, faltar seringa numa campanha de vacinação que há 3, 4 meses todo mundo sabia que chegaria nessa época, é realmente um mico aí, mais um mico que o Ministério da Saúde podia ter evitado. E tendo a vacina, que é o mais difícil, né? A vacina está no horizonte, aí vai olhar, não tem os insumos, como é a seringa. O doutor Fabiano está acostumado a fazer essa... Ele falou que está mais acostumado com o material, com a compra e tal. É tão difícil assim, nós fomos pegos de calças curtas, a gente não tinha estoque. Qual é o problema? É a burocracia, doutor Fabiano. Os gestores não estão acostumados, se foram pegos de surpresa. Não estou falando só de governo federal, estou falando agora de prefeito, governador. O que aconteceu que nós tropeçamos tanto? Não, acho que tem várias questões aí, Renato, e grande parte por falta realmente de insumos, né? Tenho comentado desde o início, assim, né? Quando muita gente falava contra o fechamento lá em março, né? A gente tem que lembrar que a pandemia começou na China e a gente recebe muito insumo da China, né? O que hoje a China não está envolvido, né, nessa produção. Então, tem muita questão de insumo, né, que realmente faltou no país, né, desde... a gente vai lembrar lá máscaras, vai lembrar insumos para diagnóstico, né? Muita gente falava, e o Pedro depois pode comentar, nós temos que testar, né? Nós não tínhamos insumos para os testes, né? Nós tínhamos onde testar, nós tínhamos equipes para testar, não faltava até dinheiro para comprar os insumos e os testes, mas nós não tínhamos testes, né? E isso, com o passar do tempo, isso foi se adequando e talvez tenha faltado planejamento também nisso, né? Mas com certeza essa falta de insumos também contribuiu para muita falta, não só de seringas, né? Perfeito. Baseado no que a gente está vendo no resto do mundo, os senhores veem uma validade dessas vacinas, de todos os processos. Nós estamos só com 2 aqui no Brasil, como disse o doutor Fabiano, como ressaltou no início. Mas, de maneira geral, outras poderão vir, quem sabe, né? Nós estamos colhendo bons frutos no que está acontecendo no resto do mundo. Estados Unidos, Reino Unido, a Europa de maneira geral, até o México está vacinando, Índia também. O que vocês acham? Olha... Renato, da minha parte... Desculpa, só para complementar, foi uma vacina feita muito rápida, né? Tempo recorde, né?
Eu até acho que o Fabiano é mais qualificado do que eu para responder sobre isso. O que eu posso dizer é o seguinte: o que mais me chamou a atenção positivamente nesse desenvolvimento das vacinas, e são várias, é a questão da segurança, que o Fabiano falou lá atrás. Eu fiquei impressionado com os resultados de segurança dessas vacinas no mundo todo. Eu esperava, com essa agilidade que foi feito, que pudesse ter alguma coisa de algum evento em subgrupos, e efetivamente a segurança das vacinas tem me impressionado muito. Em relação à eficácia, também os resultados são muito positivos, especialmente dado o pouco tempo que se teve para desenvolver a vacina. Então eu acho que é uma grande vitória da ciência. A ciência conseguiu, em 1 ano, produzir uma vacina para um vírus que, embora seja de uma família, aí não vou nem entrar nisso porque o Fabiano entende muito mais do que eu disso, embora seja de uma família, entre aspas, conhecida, mas o SARS-CoV-2, causando a Covid-19, é novidade. Então, a velocidade com que se conseguiu produzir essa vacina talvez seja um dos maiores feitos da história da ciência, e a gente tem que ressaltar isso, ainda mais com a segurança e eficácia que está aparecendo dessas vacinas aí. Doutor Fabiano. Não, concordo plenamente com o Pedro, e tem que ressaltar o grande esforço que foi feito, né, no mundo todo para o desenvolvimento, né? Acho que é um ganho realmente muito grande da ciência. Quem participou do desenvolvimento, né? Eu tenho comentado com o meu grupo lá, eu tenho algumas pessoas do meu grupo de 20 anos, 21 anos, né? Então, talvez eles não entendam nem exatamente o que eles estão participando desse momento, né? Esse momento histórico de desenvolvimento de uma vacina em tão pouco tempo, né? E realmente uma situação que vai mudar a vida das pessoas, né? Que mudou com a pandemia e que a gente espera, né, que venha aí para realmente ter uma modificação para melhor agora. Então, assim, é um momento histórico. Essas vacinas que foram também desenvolvidas em tempo recorde, e aí só tem que lembrar que já eram vacinas pré-prontas, né, grande parte delas. Então, por exemplo, a Coronavac já tinha sido desenvolvida para o SARS-CoV-1 lá em 2003, 2004, né, tinham os primeiros estudos em 2006. A vacina de Oxford para o MERS tinha estudo em 2018, se eu não me engano, de fase 1. Então, foram vacinas que já tinham sido estudadas e foram adaptadas, né, mais facilmente. Por isso também... Não se começou do zero, então. Se começou a partir de uma base já estudada. Exatamente. Então, isso também foi uma grande vantagem. Agora, claro, para quem trabalha no desenvolvimento de vacina ou nos estudos, gostaria de ter uma avaliação mais a longo prazo, que é algo que a gente vai ter com o passar do tempo, né? Tem que lembrar que, assim, esses estudos não se encerram agora. O estudo da Coronavac, por exemplo, nós vamos ainda mais 1 ano, né, acompanhando todos os participantes para ver como essa vacina vai se comportar ao longo do tempo, né? Muito bem, muito bem. Olha, as pessoas já estão aqui curtindo e estão mandando perguntas, tem várias já também pelo WhatsApp. Deixa eu só registrar que nós temos aqui, entre aqueles que estão nos curtindo ao vivo, a Cris Azevedo, tem o Mário Prado também, a Mariana Martins, Rodrigo Nunes Bandarra, Milton Cogo, Leonardo Folchar, o Amaro Martini, lá de Gramado, grande Amaro, Débora Pires, J. Nilson mandou uma questão muito legal, já vou colocar, o Nicolas Kasprzac. O Nicolas é voluntário e ele tem relatado sempre para a gente aqui o trabalho que ele está fazendo lá no Hospital de Clínicas como voluntário da vacina. E o Daylor Grasman também. Foi feito tudo realmente a toque de caixa, mas com muita responsabilidade, pelo que a gente está acompanhando, pelo depoimento de vocês, pela presença da ciência, né? Eu acho que nunca é meio grave dizer, né? Mas eu acho que 2020 foi um ano exemplar para várias coisas, né? Eu vou puxar um pouco a brasa do meu assado também, acho que jornalismo sério também ganhou muita validade, né, e muita valorização nesse ano de 2020, o ano da pandemia, mas fundamentalmente a ciência, né,
Infelizmente, o Brasil se dividiu em dois, aqueles que não acreditam e aqueles que acreditam. Mas a ciência foi muito importante, e acho que cada vez que um de vocês fala, seja infectologista, seja epidemiologista, seja coordenador de pesquisa, isso é muito importante para passar a segurança. E aí eu quero perguntar a respeito das pesquisas, porque vocês colhem em cima de fatos. Vocês não inventam só na cabeça de vocês, e nem reproduzem só um conteúdo que vocês aprenderam em faculdade, mestrado, doutorado, que às vezes muda, né? Se o vírus muda, imagina se os conceitos às vezes não podem mudar também, né? Então, esse conceito que vocês aprendem, ele é validado em cima da experiência prática. Então, eu queria perguntar um pouquinho para o professor Pedro Halal, essa EpiCovid-19, que foi contestada também no ano passado, enfim, mas ela trouxe dados muito interessantes e muito importantes. Em que estágio ela está e o que ela recomeça a pesquisar agora em fevereiro e o que ela vai nos trazer? Olha, Renato, na verdade, sobre a questão das críticas ao EpiCovid, basicamente foram críticas políticas, cientificamente. Os artigos de até agora foram publicados na Nature Medicine, no Lancet Global Health, ou seja, em alguns dos melhores periódicos científicos do mundo. Então, as críticas são sob o ponto de vista político. O que o EpiCovid já fez? Ele fez 8 fases da pesquisa do Rio Grande do Sul, e eu chamo a atenção sempre para uma informação. 18 dias depois da primeira morte no Rio Grande do Sul, nós já estávamos em campo fazendo pesquisa. E o estudo nacional teve 4 fases até agora, e nós vamos fazer a 5ª fase em breve. No estudo gaúcho, a gente vai fazer a 9ª e a 10ª fase em breve também. O que nós encontramos no EpiCovid? Por que ele foi feito? A primeira prioridade, o EpiCovid foi criado para que a gente tivesse uma noção da magnitude do coronavírus no Brasil. Porque a gente tinha informação, já vinda dos outros países, de que os casos que apareciam nas estatísticas oficiais representavam apenas a ponta do iceberg. Porque tinha muita gente que tinha um quadro que não precisava ir ao hospital ou não precisava de atendimento médico, e essas pessoas não se testavam. E acabava que, na prática, nós tínhamos muito mais gente com Covid do que aparecia na estatística oficial. E aí o EpiCovid foi a campo, e eu vou destacar aqui em 1 minuto os principais resultados. O EpiCovid nacional mostrou aquela informação de que se a gente queria saber o número de pessoas que já tiveram contato com o vírus lá naquela época, em maio, a gente tinha que multiplicar as estatísticas oficiais por 6. O EpiCovid mostrou que as pessoas mais pobres, os indígenas e as pessoas de outras etnias que não a raça branca, ou a cor da pele branca, tinham mais risco de Covid. A gente mostrou que criança pega tanto quanto adulto. A gente mostrou a importância do tal sintoma, esse mais clássico da Covid, que é perda de olfato ou paladar, parar de sentir o gosto ou ter alteração no gosto e no cheiro das coisas. Então, assim, o EpiCovid contribuiu bastante com a ciência brasileira e mundial. Hoje, o EpiCovid é o maior estudo brasileiro epidemiológico sobre coronavírus e, disputando com 1 ou 2 outros, é o maior estudo do mundo sobre coronavírus epidemiológico. Então, assim, é uma contribuição da ciência brasileira para o entendimento do vírus, mas, obviamente, que sempre vai ter aquelas pessoas que, por questões políticas, vão fazer uma crítica à ciência, mas, sinceramente, acho que a gente também não tem nem que perder muito tempo com isso. Vamos usar a atitude positiva aí e vamos olhar para o lado bom da coisa. Tá no mudo, Renato. Eu fico só preocupado, a gente fica preocupado, porque houve um momento em que teve boicote, vocês perderam os recursos, né, federais, né, para continuar coletando dados, enfim, mas deram a volta por cima. Hoje a pesquisa ela é financiada como? Ela é financiada todos pela Saúde e pela FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Aliás, 2 semanas depois que o governo tirou o financiamento, nós conseguimos novo financiamento. E teve o outro episódio que foi mais grave, né, Renato? Que o governo tentou censurar a publicação dos dados mostrando a diferença com os indígenas. E nós, obviamente, publicamos, não aceitamos a censura. Então, assim,
Teve contratempos, teve dificuldades, mas eles fazem parte aí do processo de aprendizado. E que bom que a pesquisa segue. Professor e doutor Fabiano Ramos, infectologista PUC, como é que está, o senhor pode nos resumir como é que está, em que processo, em que estágio está o teste da vacina no Hospital São Lucas da PUC? Bom, nós ainda estamos incluindo, não só no Hospital São Lucas, mas no Brasil todo, voluntários profissionais da área da saúde acima de 60 anos de idade, né? Então, até o momento, a gente pode incluir ainda esse perfil de profissionais, né? Porque, obviamente, por serem profissionais acima de 60 anos, já não estão atendendo muito mais em linha de frente, né, pacientes com Covid, que era uma prerrogativa do estudo. É importante falar, né, Renato, assim, de toda essa logística de um estudo de vacina, nesse espaço curto de tempo que a gente teve, né? Eu tenho que agradecer muito ao Instituto Butantan pelo apoio, ao Hospital São Lucas da PUC. A gente tem um espaço que é um espaço bastante grande lá no hospital, né, onde a gente conseguiu aí uma logística bastante interessante para poder incluir esses mais de 1.300 participantes, né? Só quem trabalha com pesquisa, e a pesquisa desse tamanho, consegue entender o que é incluir mais de 1.300 pessoas num estudo, né? Num estudo de 2 doses de vacina. Então os participantes tinham que aplicavam a vacina em 14 a 21 dias depois retornavam para a segunda dose, e mais todos os retornos de coleta de exames, ou ainda os que tinham algum sintoma também retornavam ao centro. Então é uma logística bastante complexa, né, para qualquer centro de pesquisa. Então a gente teve que ter uma área diferente da área da pesquisa que normalmente é feita no hospital, e eu só tenho que agradecer ao apoio que a gente teve, né? E especialmente a equipe, né? No Brasil todo foram, até o momento, acho que tem em torno de 700 pessoas trabalhando nesse projeto. Só no Hospital da PUC são 40 pessoas diretamente trabalhando no grupo, fora toda a estrutura disponibilizada pelo hospital, né, e todas as pessoas que ajudaram de alguma forma, e obviamente aos voluntários, né. Ter 1.300 pessoas, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, e todos técnicos de enfermagem, é porque realmente acreditaram no estudo, né, confiaram, e a gente tem que agradecer muito a todos que participaram, e que a gente vai ainda dar várias respostas, né, ao longo desse ano ainda de acompanhamento. O senhor declarou em cima desses resultados aí que a vacina pode causar efeitos positivos em até 2 meses. É isso? Na verdade, assim, a gente tem 2 doses... Que pode impactar no controle da Covid-19 em 2 meses. Com uma campanha adequada. O senhor fez essa ressalva, com uma campanha adequada. Não, acho que vai depender muito da nossa capacidade de vacinação, né? Essa é a primeira coisa. A gente tem que lembrar que é uma vacina com 2 doses. Então, a gente vai ter, ao longo de 28 dias, essas 2 doses sendo aplicadas na população. E uma resposta imunológica da vacina ao longo de mais 2 a 4 semanas. Então, esses 2 meses, eles representam o esquema vacinal e o início da proteção da vacina, né? Então, a partir daí, a gente vai depender dessa capacidade vacinal, desse número de pessoas vacinadas, para que a gente tenha, então, uma resposta em relação à doença na sociedade. Eu estou recebendo muita pergunta aqui, tem muita notícia ainda, eu preciso fazer um ping-pong com vocês e tentar ser um pouquinho mais objetivo. O ministro Pazuello anunciou para dia 20 de janeiro. Será que está dentro de um prazo razoável o início? Pelo menos ele disse isso para prefeitos e de vários estados, né? E essa notícia acabou saindo. Acho que ele não disse isso ainda oficialmente, né?
Uma frase que eu aprendi com o meu orientador: melhor só se for verdade. Se cumprir de janeiro, está maravilhoso. É isso, doutor Fabiano? Dia 20 é possível? Não sei se é possível, né? Assim, em relação à Coronavac, a gente primeiro tem que esperar a aprovação da Anvisa. Então, tem que esperar o domingo. Tem que esperar o domingo, né? Até eu acho que é importante isso, Renato, aproveitar esse canal, né? Porque muitos participantes do estudo estão perguntando, né? Olha, dia 20 vai ser liberado a vacina, porque as pessoas que entraram no estudo e que receberam placebo, agora elas têm também a possibilidade de receber a vacina. Elas vão receber, né? E a gente, obviamente, não tem uma capacidade de vacinar 1.300 pessoas, assim como Pelotas não tem como vacinar 600 pessoas ao longo de poucos dias, né? Então, nós vamos estar recebendo as doses para vacina para os profissionais que entraram no estudo na semana que vem, né? Então, possivelmente, nós vamos estar vacinando os voluntários do estudo até o início realmente dia 20. Agora, se essas doses vão chegar para os municípios até o dia 20 e essa capacidade dos municípios de já começar a vacinação, eu não consigo dizer nesse momento, né? Tomara que seja verdade. A minha próxima pergunta era isso: os grupos escolhidos e anunciados pelo governo, idosos e profissionais da saúde. Está correto, né? Está correto. Tem um país, Singapura, que resolveu fazer o contrário. O que eles fizeram em Singapura? Eles resolveram começar pela população em idade produtiva. Pessoal que trabalha mais de 20 a 59 anos. Eu acho que a estratégia brasileira e do resto do mundo é melhor. Por quê? Porque a lógica deles qual é? Vamos vacinar quem está mais na rua para diminuir a transmissão do vírus. O problema é que os testes de eficácia não foram sobre transmissibilidade. Foram sobre proteção contra a doença, especialmente os casos mais graves. Já que esses grupos, profissionais de saúde, pela exposição exagerada, e idosos, pela gravidade da doença, estão mais expostos, me parece que a estratégia que o Brasil vai usar é melhor. Mas é interessante esse modelo que Singapura está propondo. Depois de um tempo, nós vamos saber se funcionou melhor ou pior do que os outros países. Perfeito. O prefeito de Porto Alegre hoje usou uma expressão que viria pouca vacina para Porto Alegre. Depois ele anunciou 280 mil pessoas até abril. Esse é um número baixo mesmo em relação à população de Porto Alegre. Vocês acham que os grupos de escolhidos aí, de idosos e profissionais de saúde, estão contemplados dentro desses 280 mil? Eu não sei te dizer o número certo, né, de idosos. A gente tem, eu acho que hoje em Porto Alegre é 1.500.000 pessoas, certo? Eu acho que a gente tem que ter uma ideia de quanto dessa população entra como grupo de risco, né, os idosos. Acho que uma coisa importante que a gente tem que priorizar... O senhor está certo, tá? O senhor está certo. IBGE 2019, 1.483.000 habitantes. Talvez esse número ele vá pegar uma abrangência da maior parte das pessoas com fatores de risco. Acho que tem que ver, eu não sei te dizer em termos de idosos acima de 60 anos, né? Acho que uma coisa que a gente tem que lembrar... 15%, segundo o IBGE, 15% da população. Tá. Além dos profissionais da área da saúde, uma coisa que a gente tem visto no dia a dia são as pessoas com sobrepeso ou obesas, né? Que, assim, tem que entrar nessa prioridade de vacinação. Os pacientes jovens que a gente tem internado com doença grave, a imensa maioria são pacientes com sobrepeso, são pacientes obesos, né? Então, acho que tem que entrar nessa conta e são pessoas de fundamental importância para o controle da doença dos pacientes que internam nos hospitais. Perfeito. Nós temos uma situação em Manaus muito grave, as notícias que vão chegando, e isso me faz perguntar para vocês se a gente realmente está vivendo a segunda onda, ou é a primeira onda que não terminou nunca. O Brasil é diferente do resto do
do país, do mundo, e essas festas de fim de ano e essas aglomerações aí que nos preocuparam bastante, preocuparam as pessoas que cuidam da saúde, advertiram, parece que anda acontecendo muito ainda, porque o verão, infelizmente, aglomera gaúchos nas praias, né? A gente ainda vai ver essa conta ou a vacina chega a tempo de amortizar isso, vamos dizer? Qual a opinião de vocês, doutor Pedro? Olha, Renato, assim, ó, vamos com calma. Sobre as aglomerações de final de ano, hoje é dia 15, basicamente, e hoje o Brasil... A conta está chegando. Hoje o Brasil teve a maior média móvel depois de não sei quanto tempo. Era o que a gente dizia, não era alarmismo, era o nosso papel como pesquisadores dizer que aquele descontrole do Réveillon, infelizmente, teria um impacto. Essa é a primeira parte da resposta. Depois, será que lá em março, quando chegar a vacina em escala mais larga, a gente vai conseguir conter os excessos que a gente cometer agora? Infelizmente, não. A regra da Covid-19, basicamente e o Fabiano pode nos ajudar com um entendimento melhor que o meu sobre isso, mas é uma regra de 3 semanas numa escadinha. Depois que tem o excesso, demora 1 semana, aumenta o número de casos, demora 2 semanas, aumenta o número de internações, demora 3 semanas, aumenta o número de óbitos. Infelizmente, tem sido assim desde o começo da pandemia. E acho que não vai ser diferente nessa oportunidade. Eu vou comentar sobre essa parte, vou deixar o resto aí para o Fabiano nos ajudar. Só para complementar aqui, doutores e professores nossos convidados, Pedro Halal e Fabiano Ramos, o Brasil continua com essa média móvel de 1.000 mortes por dia. A média móvel de novos casos voltou a bater recorde hoje, né, em 56.453 casos novos. Pela primeira vez passou de 55 mil. E nós estamos com 207.160 mortos. Então, repito e reforço aí para o doutor Fabiano, será que esse número consegue ser controlado, ser amenizado, ser amortizado? Essa curva, né, que ela continua subindo por causa da aglomeração, mas será que de repente achata um pouquinho por causa da chegada da vacina? Ou não dá tempo de fazer esse cruzamento? Não, infelizmente, esse momento nós não vamos conseguir evitar, né, Renato? Assim, claro que a gente até... Aqui em Porto Alegre, nós estamos vivendo uma situação um pouco diferente, né? Eu não vi os dados de hoje, mas, assim, a gente vinha tendo até uma redução do número de internações em leitos de UTI, mas com essa expectativa de aumento de casos diagnosticados, aumento de internação nas próximas semanas. É como o Pedro comentou, a gente vai ter normalmente em escalada, né? Normalmente as infecções são dentro de 7 a 14 dias depois dos contatos, né? E a evolução da doença mostra uma piora geralmente entre o 7º e até o 14º dia, normalmente depois do início dos sintomas. Em relação à mortalidade, tem que lembrar que geralmente a média de internação até o paciente vir a óbito é uma média bastante grande, né? É um tempo de internação bastante longo, geralmente até próximo de 30 dias. O paciente interna, fica em leito de UTI. Então, essa mortalidade que hoje a gente está vendo, isso representa as internações ainda de dezembro, né? Então, para que chegasse a vacina, a gente teria que ter vacinado a população ainda em dezembro, né? Para poder evitar o que a gente imagina que possa acontecer nas próximas semanas, ainda representando as contaminações do Natal e do Ano Novo. Os dados de Porto Alegre no painel da saúde ainda não estão atualizados. Foram atualizados ontem, dia 13, às 19h30, ocupação de leitos de UTI 85%, óbitos em Porto Alegre 1.987. Deve atualizar agora à noite, mas enfim, por enquanto é isso que nós temos. E esse registro aí que o doutor Fabiano falou, que é um pouquinho diferente do resto do país. Eu tenho que fazer uma pergunta polêmica, acaba caindo também na questão política, mas é uma notícia do dia também. O prefeito pediu
o prefeito Sebastião Mello, aqui de Porto Alegre, pediu 25 mil doses de hidroxicloroquina ao Ministério da Saúde para tratamento precoce. Já tem, inclusive, uma tentativa do, se eu não me engano, PSOL, de tentar na justiça impedir esse tratamento precoce. Vocês, como médicos, o que vocês recomendam para a população? Vou deixar o Fabiano responder, porque eu sou formado em educação física e o único assunto sobre o qual eu não tenho comentado durante essa pandemia é sobre tratamento, exatamente para respeitar os colegas que passaram clinicamente para isso. Então, bola está contigo, Fabiano. Eu acho o seguinte, Renato e Pedro. É o kit Covid que o pessoal já está chamando, tá? Kit Covid. Só a ação judicial contra o prefeito. Bom, como ação política, a gente entende a ação do prefeito, né? Porque é uma recomendação do Ministério da Saúde, né? Então, como ação política, ele está no papel dele, ele vai distribuir, né? Ou vai oferecer para que os médicos possam prescrever algo que está sendo preconizado no momento pelo Ministério da Saúde. Se isso funciona ou não funciona, bom, aí é outra história, né? O que a gente tem na literatura e no dia a dia tem mostrado que o tratamento com hidroxicloroquina não tem uma ação que a gente gostaria que tivesse, né? Uma ação que se mostra em redução da replicação viral in vitro. No dia a dia, isso não tem se comprovado e nem mesmo nos estudos. Em medicina, e o Pedro pode falar um pouco melhor, a gente vai ter argumentos para os dois lados em qualquer momento, né? Agora, os melhores estudos até o momento evidenciam que a hidroxicloroquina, que a ivermectina e essas outras medicações, infelizmente, não têm ação e não modificam a evolução da doença, tanto precocemente quanto em pacientes mais graves hospitalizados. O Amazonas também está... O Amazonas e Porto Alegre que vão trabalhar com esse kit Covid aí de tratamento precoce. Isso apareceu na pesquisa também, professor Halal? A ineficiência do tratamento precoce? Não. A gente não tem essa análise porque nós não acompanhamos os pacientes. A gente faz diagnóstico para quantificar quantos são, mas a gente não tem informações sobre a evolução dos casos. Perfeito. Até me chamou a atenção esses dias, eu fui numa farmácia e tinha ivermectina, né, à disposição, assim, colocada já à disposição no balcão, né, um oferecimento, uma grande rede de farmácias, bem conhecida, e a gente não tem essa vocês repetem a toda hora, eu vejo e ouço as entrevistas e os médicos todos dizem, olha, não tem nada que comprove. Claro que tem alguns médicos que dizem. E realmente, eu acho que o doutor Fabiano fez bem a distinção de como ato político, né, e já que o Ministério está recomendando, então é uma forma também dos prefeitos se arvorarem nisso, mas o problema é que não tem nenhuma prova, né, nenhuma prova realmente científica de que dá resultado. Tem que deixar claro, né, Renato, sobre o tratamento, que isso não pode ser uma forma de substituir as medidas de precaução, de prevenção, né, que esse é o grande receio. E deixar também uma questão bem importante que dentro desse chamado kit precoce tem sido utilizado muito uma droga que é o corticoide, né? E que esse sim modifica a evolução da doença. Se iniciado precocemente, tem modificado para pior. Os pacientes têm piorado, né? Então, assim, é a melhor droga atualmente para tratar os pacientes que precisam, porém no momento certo e para o paciente certo, né? Se utilizado precocemente, tem feito com que os pacientes evoluem de uma forma muito ruim, né? Então, assim, se tem que deixar um recado, é não utilizar corticoide precocemente, mesmo que utilize as outras drogas.
Bom, só para deixar claro e complementar aqui para os nossos internautas também, a gente já está encerrando a live em seguida. Manaus está vivendo colapso, eu não dei os dados aqui, daqui a pouco as pessoas estão me ouvindo e não estão mostrando. Do que o Renato está falando? Hospitais sem oxigênio, está faltando oxigênio em Manaus, os doentes estão sendo levados para outros estados, os cemitérios estão sem vagas e as cidades estão com toque de recolher. Então a situação realmente em Manaus está muito difícil. O doutor Fabiano comentava que o quadro de Porto Alegre pode viver uma situação está vivendo uma situação um pouco diferente, mas nós acabamos de registrar aí uma ocupação de leitos de UTI por infectados pelo coronavírus, segundo dia de aumento, viu? A ocupação de leitos por UTI, segundo dia que sobe. O Rio Grande do Sul continua registrando o menor número de surtos ativos de coronavírus desde novembro. Então, essa é uma notícia razoavelmente boa, né? Uma notícia que nos dá um alívio. E o Brasil registrou hoje 1.131 mortes por Covid nas últimas 24 horas. Eu queria perguntar, para finalizar, eu sei que vocês já estão cansados, porque vocês não param de trabalhar, o doutor Fabiano atendendo pacientes, o hospital, o doutor Pedro lá na universidade, e vocês ainda atendem a população, vocês atendem nós, jornalistas, com muita atenção, eu quero agradecer isso, com muita dedicação, vocês se comunicam com a população através dos nossos canais, isso é muito bom. Vocês dedicaram aí 1 hora para a Rede Atitude Positiva, mas ontem me chamou a atenção de uma notícia de um médico argentino, não sei se vocês viram, no hospital de Entre Rios, São José, na Argentina, ele tem 64 anos, se eu não me engano, e 40 de medicina. E ele disse que pediu demissão, porque ele não aguentava mais. Não aguentava mais ver as pessoas morrerem, não aguentava mais os pacientes graves na frente dele, não aguentava mais ver os colegas muito cansados, muito extenuados. Eu já tinha visto um vídeo semana passada de um médico muito bravo, dizendo palavrão, porque ele estava indignado com as pessoas que estavam sendo omissas e irresponsáveis. E este médico argentino disse: eu não aguento mais a irresponsabilidade das pessoas. Pedi o boné, pedi para o meu diretor ontem a demissão, não aguento mais. Virou uma notícia lá na Argentina, ainda pouco divulgada pelo que eu vi hoje. A gente colocou na nossa... Eu coloquei na minha rede pessoal, porque não é uma notícia boa, nós não colocamos na Atitude Positiva. Eu acho que esse talvez seja o alerta mais vermelho que possa existir nesse momento. Se vocês, profissionais de saúde, estão cansando, essa talvez seja a pior notícia do momento. E aí eu queria saber, principalmente do Dr. Fabiano, que vive em hospital, né? Como é que está isso? As pessoas, os profissionais estão realmente cansando fisicamente, mentalmente? Vários já ficaram doentes, né? Como é que está esse termômetro, doutor Fabiano? Cortou um pouquinho a tua pergunta, mas eu entendi. O termômetro, né, da sanidade, né, tanto mental quanto física dos profissionais de saúde. Não, eu acho que é um momento que a gente tem que realmente exaltar os profissionais da área da saúde, porque realmente estão muito cansados, né? Tem sido um momento muito difícil. A gente entende que para toda a população é um momento extremamente difícil, porém a exaustão com que os profissionais da área da saúde estão tendo, né, isso tem repercutido em diversas formas. Não adianta a gente aumentar leitos de UTI, não adianta a gente ter recursos se a gente não tem recursos humanos. E é isso que a gente tem visto dentro dos hospitais. A dificuldade tem sido muito grande, né, de contratação de médicos, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, porque realmente o trabalho tem sido muito grande, né, a responsabilidade tem sido muito grande, e o risco que esses profissionais estão tendo, né, tanto da sua saúde pessoal, quanto levar, muitas vezes, vírus para familiares com fatores de risco e que podem vir a falecer. Isso tem sido um grande problema, né, e isso tem realmente repercutido em todas as instituições de saúde. Perfeito. Para finalizar, então, eu só queria colocar aqui o J. Nilson, que pergunta o seguinte: se a mídia está mostrando muitas doses de vacinas estocadas no Instituto, milhões, um avião está indo buscar outros tantos milhões de doses,
leva a crer que o produto já está praticamente pronto, e se a Anvisa disser que não servem para uso no Brasil, elas serão inutilizadas? Quem é que fica com esse prejuízo? Quanto tempo levará a reposição? É estranho para o cidadão comum ver um produto de vital importância que está pronto para ser usado, mas está parado à espera de alguma assinatura. Parece o retardo de uma solução proposital de um problema, ou melhor, um crime contra a coletividade. É isso mesmo? O que vocês acham? Eu acho pouco provável que isso vá acontecer, né, Renato? Assim, eu acho que a Anvisa está fazendo o papel dela, como eu comentei antes, eu acho que tem que ser realmente rigorosa, né? E para quem coordenou o centro de pesquisa, eu tenho muita confiança no trabalho que foi feito, né? Desde o início, tenho comentado em relação ao Instituto Butantan, muitas pessoas têm tentado politizar uma série de coisas, mas o Butantan tem mais de 100 anos de história, né? Uma experiência extremamente grande no desenvolvimento de vacinas. Então, e para quem realmente participou do estudo, sabe que foi um estudo muito sério, né? Um estudo trabalhoso, né? Mas realmente muito sério, e os dados que vão ser apresentados são dados com bastante consistência, né? Então, tenho muita fé aí que domingo a gente vai ter a aprovação da Anvisa e a gente possa começar a distribuição dessas doses que já realmente estão prontas no Butantan, né, e outras tantas que estão sendo produzidas a cada dia, né, e que possam chegar o mais rápido possível para a população brasileira. Só mais duas colocações aqui. O Mário Prado está dizendo que, segundo o ex-ministro Temporão, os estados são responsáveis pelos insumos. Nas campanhas normais, instituições, mas em ambiente de pandemia, ela é de responsabilidade primária e exclusiva da União. Ou seja, estado de emergência, seria isso, né? A União tem que comprar tudo e distribuir. Acho que essa discussão é uma discussão bem logística, que eu acho que no bom senso se resolve. Tanto a União quanto os estados são capazes de adquirir os insumos para uma campanha de vacinação. Eu queria só aproveitar, Renato, para fazer uma consideração também, nos encaminhando aí para o final, uma consideração mais geral, assim, sobre o estágio da pandemia, mas especialmente sobre as vacinas. Desde março... Só colocar, professor Pedro, deixa eu só colocar o Alexandre aqui, ó, que diz que elegemos os piores governantes das últimas décadas, um descaso com a saúde pública, pandemia mundial e político querendo dar remédio de vermes ao povo. O Henrique está dizendo, valeu, Renato, atitude positiva de utilidade pública. O Nicolas, que é voluntário, também está conosco aqui. E aí eu já encerro pedindo aí as suas conclusões finais, porque o professor Pedro já pode fazer a conclusão dele e a reflexão geral, que eu acho que é bem interessante também fazer uma análise geral da pandemia. Não, e eu vou aproveitar o lema da atitude positiva para fazer essa reflexão geral. Isso que eu ia perguntar. Desde março do ano passado, e vamos lembrar, em janeiro do ano passado a gente começou a ouvir falar do vírus na China. Basicamente, não trouxe grande preocupação para a população brasileira, com exceção dos pesquisadores que começaram a olhar os dados chineses. Certamente que o Fabiano, eu como epidemiologista, nos preocupamos. A verdade é que no final de fevereiro, lá pelo fim de fevereiro, quando começou a bombar na Itália e em outros lugares da Europa, começou a preocupação mais forte no Brasil, e em março bombou o assunto. Então, desde março do ano passado, a gente espera uma luz no fim do túnel, a gente espera uma notícia boa. E agora tem a luz no fim do túnel, tem a notícia boa, que é o desenvolvimento de uma vacina na maior agilidade da história da saúde pública. Então, assim, eu acho que agora, a gente, sem descuidar das medidas de proteção, é importante que a gente também olhe a vacinação como uma grande prioridade. A vacinação ela vai ser tão competente quanto for a cobrança popular pela vacinação. Então, agora é momento de todo mundo se juntar em prol da vacinação da população. O ideal seria uma campanha com o presidente, com os políticos, com os jogadores de futebol, com os esportistas, com os atores, com os cantores, todo mundo junto fazendo campanha para que a população se vacine.
Claro que não ajuda em nada o fato de que o presidente declarou algumas semanas atrás que ele próprio não vai se vacinar, que é um absurdo. E, aliás, é fake news, porque ele vai acabar se vacinando, senão ele não vai entrar nos outros países. E é óbvio que o presidente vai precisar ir nos outros países. Então, assim, eu acho que pensando na atitude positiva, o que eu mais posso dizer é isso, vamos priorizar a vacinação. E eu queria fazer um agradecimento especial ao Fabiano, a ti, Renato, mas eu queria destacar uma fala do Fabiano, que eu acho, Fabiano, que não está disseminado o suficiente. E eu acho que vale, e foi muito bom que tu dissesse isso nessa live, porque pouca gente tem dito o quanto o risco dos obesos é aumentado. Tem que se dizer mais isso, porque é uma situação que todo mundo tem observado e que efetivamente não está tão disseminada na mídia. Então, fica aí esse registro de que a fala do Fabiano, que é muito embasada na prática clínica e nos dados epidemiológicos, precisa ser mais disseminada. Bom? O obeso... Pois não, professor Pedro. Não, é isso aí. O obeso tem um risco bem maior de complicações. Eu ia perguntar, o obeso, quando vai internado, ele tem uma chance, vamos dizer assim, de complicação. Não, ele tem chance maior mortalidade. De internar. Ele já tem chance de internar. E em internando, o caso também tende a ser mais grave. Aí o Fabiano que pode explicar melhor. Exatamente. Tendo essa chance, né, e precisando, geralmente, cuidados de UTI, as complicações que o obeso pode ter geralmente são maiores do que o resto da população, né? Então, a gente vê no obeso muito mais do que a própria idade um fator de risco que não tem sido muito considerado, né? A gente tem pacientes de 20 a 60 anos de idade, né, que fazem quadros muito mais graves do que outros pacientes com outros fatores de risco, né? Então, tem que ser bem lembrado essa questão do obeso. Bom, acho que finalizando, eu queria também te agradecer aí, Renato, e ao Pedro, né, pela oportunidade da gente estar discutindo. É sempre bom estar conversando aí com vocês. Em relação às vacinas, só reforço o que o Pedro comentou, né? É o momento da gente se unir. A gente conversou muito aqui sobre a vacina Coronavac, mas a gente tem que lembrar da vacina de Oxford também, que vai vir para a população, né? Também um trabalho extremamente sério realizado, também com a participação do Rio Grande do Sul, no Hospital de Clínicas, no Hospital de Santa Maria, na Universidade de Santa Maria, né? Então, um trabalho que realmente traz para a ciência gaúcha, assim, uma importância extremamente grande, né? E vacinas muito seguras, vacinas que podem realmente trazer aí um reforço para a saúde das pessoas futuramente, né? Então, não é o momento da gente questionar algumas coisas que possam ser mais politizadas, né, nesse momento em relação às vacinas, e que a gente se una realmente com vacinas que são seguras e que são eficazes para a população brasileira. Eu vou ficar com outro ponto da sua fala também, que é a gente não deve mudar nada por enquanto. A pandemia continua, tem que continuar com o álcool gel, tem que continuar com aqui, o álcool gel, aqui, ó, do ladinho, tem que continuar com máscara, tem que continuar se cuidando, distanciamento, porque isso não vai mudar agora, no mês que vem, nem no próximo mês. Para um cara de 53 anos, por exemplo, que estou fora desses grupos de risco, né, não sou idoso nem profissional da saúde, eu tenho que continuar exatamente com o mesmo comportamento. 2021 não será fácil, é preciso dizer isso. A gente gosta de dar boas notícias, mas também a gente precisa olhar o correto, né, a informação correta, a análise correta dos fatos e passar para a população de maneira geral um comportamento que se deve ter em relação a um vírus tão perigoso assim. A solução não é mágica, não é mesmo? Então não é agora, né? Claro, o Oxford vai vir, o Tantan está aí, Coronavac, mas as coisas não são imediatas, né? Eu acho que o grande recado também é esse, de que todo mundo tem que continuar se cuidando acima de tudo, né? Pelo amor de Deus. O Felipe Martins agradece a vocês, ó, profissionais de saúde, verdadeiros heróis nessa guerra, mesmo em condições precárias, cumprem uma missão com dedicação, profissionalismo e humanismo fundamental para amenizar o sofrimento de tantas pessoas. E eu vou repetir o que ele disse aqui. Muito obrigado, professor Pedro, doutor Fabiano, por não desistirem
de nós. Muito obrigado por essa live também. Muita boa sorte no trabalho de vocês. Não desistam e muita saúde também. Se cuidem, que eu tenho certeza que vocês estão se cuidando. Grande abraço, estamos sempre à disposição. Doutor Fabiano, boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Doutor Pedro, muito obrigado. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Renato. E pode ter certeza que eu não vou desistir. E como diz a gurizada aqui no Sul, o Pedro Halal está on e seguirá on durante toda a pandemia. Doutor Pedro e professor Pedro, que tentou fazer um teste no Flamengo, é isso? Foi no Flamengo? Exatamente. Vamos então combater as fake news, Renato. O que aconteceu? Quando eu tinha 16 anos, eu fui fazer teste no Flamengo, não fui aprovado. Aliás, numa sábia decisão de quem coordenou era do Flamengo. E então fui cursar a faculdade de Educação Física, depois fazer epidemiologia. Então, assim, não fui eu que abandonei futebol. O futebol me abandonou com toda a razão. Eu li uma reportagem que o senhor era um exímio cobrador de faltas. Essa parte é verdade. Eu vou te dizer, num timezinho aqui do interior, para cobrar falta, bater escanteio, cruzamento na área, talvez eu servisse. Muito bom. Eu vou liberar o doutor Fabiano, que eu vou fazer uma pergunta sobre a Universidade Federal. Tá bem, doutor Fabiano? Obrigado. Tchau. O Fabiano quer dispensar, né? Eu acho. Obrigado. Grande abraço. Tudo de bom. Professor Pedro Halal, Universidade Federal de Pelotas, entregou a reitoria e tem um caso extremamente diferenciado, né? Me parece que o primeiro no Brasil em termos de universidade. 2 reitores, uma gestão compartilhada. A reitora Isabela, né? Que foi escolhida pelo presidente Bolsonaro, que não foi a mais votada pela comunidade. E o reitor Paulo, o professor Paulo, que seria então o mais votado pela comunidade, foi convidado por ela para fazer uma gestão compartilhada. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Na verdade, assim, a UFPEL, ela fez um processo eleitoral. Esse processo eleitoral, até diferente do caso da URGS, por exemplo, ele elegeu 3 pessoas do mesmo grupo político. O professor Paulo e a professora Isabela são do mesmo grupo político. Da mesma chapa, né? O professor Heraldo. O presidente da República resolveu interferir na decisão da nossa comunidade, numa atitude que está amparada legalmente, não está amparada eticamente ou moralmente. Escolheu, então, a segunda colocada, que era a professora Isabela. Efetivamente, a nossa resposta foi, então, uma resposta completamente serena e dentro da legalidade. A professora Isabela, então, aceitou a indicação, que era o que cabia a ela, mas ela decidiu por convidar o professor Paulo para estar lado a lado dela na tomada de decisões. Então, é um processo de gestão compartilhada. É óbvio que quem vai assinar, quem se responsabiliza pelas decisões é a reitora, de fato, que é a professora Isabela, mas nada impede legalmente que, para tomar suas decisões, ela sente lado a lado com um colega que terá um cargo na gestão, a princípio, acho que de pró-reitor, e que tomará as decisões sobre o futuro da universidade junto com ela. Essa decisão da UFPEL incomodou muito, incomodou demais. Teve políticos gaúchos que praticamente surtaram, para falar bem a verdade. O próprio presidente da República hoje tuitou tentando criar um fato político contra mim. Já escrevi uma nota de resposta. Então, assim, realmente a UFPEL conseguiu, através de uma atitude criativa, dentro da legalidade e inovadora, dar o que algumas pessoas chamaram de checkmate, por isso que o pessoal está brincando que é o gambito da UFPEL. Realmente, o tiro saiu pela culatra e a UFPEL conseguiu uma solução positiva. E assim como o Pedro Halal está on, a UFPEL está on também. Muito on. Muito bom. O senhor continua ligado à pesquisa, o senhor continua coordenando a pesquisa, não muda nada em relação... Eu sigo coordenando a Covid. Ao contrário, agora com mais tempo para coordenar. Mais tempo. Obrigado, professor. Um grande abraço. Conte sempre com a gente, viu? Obrigado, Renato. Foi um grande prazer. Estou sempre à disposição. Um abraço. Obrigado. Grande abraço.
professor Pedro Halal e o doutor Fabiano Ramos foram os nossos convidados de hoje, nesta live da Rede Atitude Positiva, extremamente informativa, extremamente esclarecedora. Nós que estamos aí caminhando para os 3 anos, 2021 é o ano da Rede Atitude Positiva com os seus 3 anos. Nós estamos produzindo mais de 300 notícias positivas por mês, seja em áudio, vídeo, texto, podcast, canal de vídeos. Bom, lives nem se fala. Esse é o 13º Fórum Atitude Positiva que a gente está fazendo na pandemia. E além de todas as outras nossas lives, o programa Conexões Positivas, são várias coisas que a gente está realmente produzindo e você pode ver lá no nosso redeatitudepositiva.com.br, lá tem todos os caminhos para as nossas redes sociais, para o nosso canal do YouTube, inscreva-se no nosso canal de vídeos e também o nosso podcast no Spotify. Como sempre, as marcas que estão conosco dentro da Rede Atitude Positiva estão acreditando sempre e confiando no poder da notícia boa. As boas notícias modificam a saúde mental e física de uma população. Isso é provado cientificamente, provado também por pesquisas de universidades renomadas em todo o mundo. E é nisso que a gente acredita. Não tem nada de religioso, místico, holístico, alternativo aqui na Rede Atitude Positiva. A gente trabalha com informação construtiva, jornalismo de soluções que pode ajudar a transformar uma sociedade. O SESI está conosco mais do que nunca, é hora de voltar a estudar. Com a retomada gradativa das atividades, novas oportunidades vão surgindo. E se você quer aproveitar esse momento, concluir os seus estudos, é sem dúvida uma das melhores opções. Então, procure o SESI, porque o EJA do SESI, você pode estudar à distância com um método focado no mundo do trabalho. As aulas são 100% gratuitas para os trabalhadores da indústria, construção civil e também seus dependentes. Para saber mais, acesse o site que está aí no seu vídeo, cesirs.org.br/EJA, cesirs.org.br/EJA, faltou ali o /EJA, a gente já vai colocar, e você pode ligar também o 0800 051 8555. Vamos atualizar aqui. E a gente já vai colocar no ar de novo o site do SESI. Está aí, ó. cesi.rs.gov.br/EJA ou o 0800 051 8555. SESI RS conosco aqui na Rede Atitude Positiva. Restaurante Tartone, Shopping Bourbon Country, as melhores receitas da comida italiana, comandadas pela chefe Fernanda Tartone, que é também a presidente da Abrazel aqui no Rio Grande do Sul. Shopping Bourbon Country, lá o restaurante Tartone está esperando pela sua presença, claro, com distanciamento, os protocolos, tem também a teleentrega, tem o PEG leve, tem tudo isso no Tartone. Professor e doutor Félix Drummond, especialista em medicina desportiva e também uma das maiores autoridades de antidoping no Brasil. Félix Drummond comanda o Instituto de Medicina do Esporte. Nesse site aí tem várias dicas para a sua saúde, várias dicas para você voltar a treinar, voltar a fazer exercícios. Se você teve algum problema de cirurgia, transplante, osso quebrado, você pode voltar e fazer a sua fisioterapia lá no Instituto de Medicina do Esporte, no Centro Clínico Mãe de Deus, Rua Costa, no Menino Deus, em Porto Alegre. Kia Sam Motors em 2 endereços para você levar o seu Kia para casa. Ipiranga 8113 e Ceará 370. Jefferson First, dá um abraço a ele sempre. Olha, o Jefferson sempre um cara mobilizado. Essa semana ainda vi as fotos da creche lá que a Kia Sam Motors adotou. Que bacana, um trabalho também social muito legal que a família First não faz, no comando da Kia Sam Motors também, que adota também essa creche. E o Jefferson First não está na liderança disso tudo. KiaSamMotors.com.br, mais no site para você conhecer. A smartback.com.br na Padre Chagas 67, sempre consertando o seu smartphone, sempre consertando o seu tablet, dando aquela assessoria
a melhor assistência técnica do Brasil. A Alsigns está à sua disposição para sinalização, adesivagem, tudo que precisa, banners, placas, é com a Alsigns, lá com o Sandro Tizotti e a sua equipe. alsigns-rs.com.br. Meu café, ó, na minha xícara aqui do Chefe Ari. Chefe Ari lá do Espírito Santo, de Domingos Martins, um grande presente que eu ganhei do Chefe Ari, um grande chefe de cozinha. Já tomei todo o meu café, o café Lavazza, que vem de Turim, na Itália, direto da espressomatic.com.br. E a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 2020, foi um ano de atitude. A Assembleia repassou 46 milhões de reais para a saúde, educação e agricultura. Coragem, superação, determinação resumem o ano de 2020. A pandemia chegou, mas a Assembleia não ficou parada e lutou pelo equilíbrio do Rio Grande. É uma grande verdade. A Assembleia realmente não parou. Um abraço ao presidente Hernani Polo, que encerra sua gestão agora em fevereiro, passa adiante o bastão na presidência da Assembleia, mas fez uma gestão brilhante. Um abraço também a Alexandre Farina, superintendente de comunicação da Assembleia Legislativa, ao Carlos Eugênio, toda a equipe lá do Legislativo Gaúcho. Essas são as marcas que acreditam no poder da comunicação positiva. Era isso, vocês podem também me seguir no Twitter, tá aí o @Renato Martins, lá no Instagram é um pouquinho maior, Renato Martins _jornalista, _embaixo, né? E nos sigam ainda em todas as redes sociais, lá da rede atitudepositiva.com.br. A gente se encontra numa próxima live já semana que vem. Se você está vendo no YouTube, você vai ver já aqui outras dicas de vídeos para você curtir o nosso canal, inscreva-se no nosso canal de YouTube. E um bom restinho de semana. Se cuide, hein? Use máscara, #atitude positiva. Tchau, tchau.